Então tá. Nome. Fala bem alto. Regiane Maria da Rosa. Olha pra mim, filha, na sua palavra. Tá? Quantos anos tu é professor? Há uns 14 anos. A tua idade? Olha pra mim falar. 53 anos. Então, etnia, obviamente, negra, cor negra. Essa formação você é formada em quê? Eu sou pedagogia de educação nacional. Tem que falar mais alto, porque o microfone é muito, tá? Eu tenho adicional de ciências e matemática, e pós-graduação em educação de adultos na perspectiva da educação popular. Então, tu tem quanto tempo mais tarde falou? Quando te formou até hoje? 28 anos. 28 anos. Qual é a tua carga horária? 40 horas. 40 horas. E tu dava aula para? Ensino fundamental. Fundamental. E médio. Aluno de primeira até o segundo grau, o antigo segundo grau. Exato. Você, para ti, o que é ser professor para ti? Professora, no caso. Professora, para mim, ser professora é um ato principalmente de amor, é um ato político e de comprometimento, né? Então, as pessoas que estão ali contigo, eles dependem muito da maneira como se encaram o mundo, porque eles passam a encarar e ver da sua forma também. Interfere muito na maneira e na forma deles observarem, deles reconhecerem as coisas. Tu passa para o teu aluno uma forma de se comunicar com o mundo também. Eu me antecipei assim, como foi que tu escolheu ser professora? Como é que foi isso? Eu sonhava, eu brincava de casinha, eu tinha os meus irmãos menores, eu brincava, os meus vizinhos, eu ensinava eles, mesmo antes de ser professora. Eu tive os meus colegas de aula, foram meus alunos, eu era CDF, então eu tinha facilidade com algumas disciplinas. Então o gostar de ser professora começa antes de me preparar para ser. Você podia dizer assim que tu nasceu professora? Ou a vida te fez ser professora? Eu acredito que desde muito cedo eu quis ser professora, me apaixonei por essa coisa de ensinar. Eu adorava ler, eu sempre gostei muito de história. Então o fato de eu gostar de contar história me fazia querer ter alunos. Então eu brincava de ser professora. Então eu penso primeiramente que foi uma escolha minha, um gostar natural de ser professora. E também vislumbrar assim, que é uma coisa que para mim era muito importante. A minha professora foi muito importante. Havia assim na conjuntura lá quando eu estudei, no início dos meus anos pré-escolares, estar perto da professora te dar atenção, se tornava algo extremamente importante. Então, nesse meu mundinho aí, ser professora era uma coisa assim, de dignidade. Então, eu queria ser uma professora. Legal. Tu assim, sendo tua professora, tu poderia dizer que a tua professora foi o modelo que tu quis seguir? É, professora? Com certeza. Eu tive, assim, professores que me tratavam com muito carinho, com muita atenção. Então, para mim, aquela professora é modelo, não tenha dúvida. Ela era toda correta, ela era toda certinha, a professora era bonita. Então, para mim, a professora era tudo de bom. Eu queria ser que nem ela. Então, eu te cortei. Então, para se fosse resumir, como é que você resumiria o que é ser professor? É ser um modelo naquilo que eu entendia, né? E não deixa de ser nos dias de hoje, claro, tem uma outra compreensão, mas ser professor é fazer a coisa certa. O professor é aquele que faz a coisa certa. É aquela visão de professora. Seria aquele que se prepara para fazer a coisa certa também? Então, o professor precisa estar preparado para ser esse exemplo? Ou isso é uma coisa nata? Hoje eu tenho uma outra visão, mas no primeiro momento assim, da carreira, eu penso assim, bom, já aprendi tudo para ser uma boa professora. Depois eu percebi que tudo aquilo que eu aprendi para ser professora não chegava nem a 1/10 daquilo que eu precisava para ser uma boa professora. Mas o principal era a vontade de ser,
querer acertar, porque a escola se prepara com um aluno todo certinho. Um aluno assim que não faz nada de... Vamos falar, então, para ti, o que é o aluno? Se fosse definir o aluno, o que é o aluno para ti? O aluno, ele é a sua ferramenta de trabalho. Ele é fundamental e ele surpreende a todo momento. Eu costumava dizer assim para os meus alunos, a medida do professor que vocês vão ter é a medida do desafio que vocês nos impõem. Então, se tu quer ter um bom professor, faça com que esse professor se vire. Se tu não cobra nada, se tu não vai além, tu vai ter aquele professor meia boca ali. Agora, se tu vem, questiona e quer saber mais, tu obriga esse professor a sair da zona de conforto. Vai obrigar ele a ter que estudar mais, a ter que se inteirar mais do nosso. Tu deu aula em que escolas? Eu dei aula em escolas particulares. Eu comecei dando aula particular no Cristo Redentor em Canoas. Depois, logo em seguida, eu já passei no concurso, fui dar aula no estado. Aí eu dei, a primeira escola foi no bairro Niterói. Tu lembra o nome da escola? Lembro, Augusto Severo. Depois eu já fui para a escola Bento Gonçalves, fiquei lá 12 anos. Mas assim, eu não consegui entender assim, para ti. Se fosse definir para ti, o que é o aluno? Para ti ou para o professor? O que é o aluno? Ele é ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho. Tudo que eu fizer é para ele. Né? Então, quer dizer, o que move o meu trabalho é o aluno. Esse aluno que eu vou ter que conhecer, eu vou ter que descobrir as coisas que ele quer, o que ele precisa, para eu poder trabalhar. E como é que era a tua relação nessas escolas? Com a escola em si? Foi boa, foi ruim, teve problemas? No primeiro momento, a escola para mim era meu ambiente de trabalho. Eu ia estar lá e aquilo que a gente chama de currículo oculto, que são as pessoas que trabalham na escola, elas começaram a fazer parte da minha vida, são os meus amigos, amigas. Então, a escola, muito mais do que o ambiente de trabalho, ela passou a fazer parte da minha vida, porque ali estavam os alunos, ali estavam os colegas, professores, ali estavam as pessoas que trabalhavam, desde quem estava capinando, era jardineiro, era merendeira, todas essas pessoas interagiam ali, fazendo parte do meu mundo. Então, o espaço escola, ele era muito mais do que simplesmente meu ambiente de trabalho. Fazia parte da minha vida, né? Então, isso deu uma extensão da tua casa. Com certeza, até porque essa função professor a gente leva para casa. Tu não leva só o material do aluno para corrigir. Tu está constantemente pensando nele, tu chega lá e tu não é que nem no outro trabalho. Eu estou, por exemplo, numa loja, eu bati a porta, acabou. A escola não. Começa que tu continua pensando naquele aluno, naquele problema que ele tem, aquele aluno que tu mandou a comunicação para o pai e o pai não dele, que às vezes tu deu uma promessa, tu só vai entrar com teu pai e tua mãe. E tu está cansado de saber que às vezes o pai e tua mãe não ouvem, isso vai te resolver. E sobre o sistema de ensino, esse tempo todo que tu estudou, como é que tu vê o sistema de ensino em si? Essa tua relação com o sistema, com as regras, como é que era a tua convivência com esse sistema? Primeiro que o sistema dependia muito de como a gente interage com ele. Porque o que acontece? No primeiro momento é um desafio. Depois que tu começa a dominar isso, é tranquilo. É tranquilo, mas ao mesmo tempo tu te depara com desafios. Principalmente em relação à avaliação. Houve um tempo que o professor olhava para o aluno, ele acompanhava aquele aluno e tu sabia esse aluno tem condições de passar por uma série seguinte ou não. Uma série de modificações que houveram, há uma continuidade. Eu me recordo que outro tipo de professores que eu defendia muito isso. Que o aluno não precisava necessariamente repetir, que ele podia continuar escalando as dificuldades dele. Só que, de um tempo para cá, o que a gente observa? Isso deu desculpa, parece que ninguém vai ter compromisso de ensinar e nem o outro de aprender, porque tanto faz. Então, no sistema de ensino que eles te cobravam, tinha que ter um diário. Esse diário ele tinha um trabalho de supervisão que acompanhava, que via. Eu sou do tempo ainda em que nós tínhamos os relatórios, os cadernos.
E as coisas hoje são muito mais flexíveis, vamos dizer assim. Mas nós tínhamos um controle dos objetivos, do conteúdo que tinha que vencer em cada disciplina. Hoje em dia é por trimestre, mas antigamente era por bimestre, então tu tinha meta. Se eu não cumprir o conteúdo tal até o final do período, eu podia me considerar que eu estava atrasada. Hoje em dia não, em função de várias coisas, são greves, paralisações. Então ficou muito mais a critério do professor, que ele vai ter que ver se para ele é relevante ou não. E a Secretaria de Educação, como é que tu vê nesse processo de mudança que tu colocou? Como é que tu vê a Secretaria de Educação estadual? Ela está muito longe do professor. Eu vejo assim, aquele professor de sala de aula, a relação que se estabelece entre a Secretaria de Educação, ela é intermediária pela parte pedagógica da escola. Quer dizer, nós, um controle, um contato direto com a Secretaria, a gente não tem, está bem distanciado. Fora os cursos que a gente tinha de capacitação, e que há muito tempo ele passou a ser à distância, então vai depender muito mais do envolvimento e do próprio professor, se ele quer aprimorar, se ele quer desempenhar esse trabalho ou não, porque ele é convidado para fazer essa jornada e outras coisas. Então, quer dizer, aquele professor que está inteirado, que está interessado, ele vai atrás, senão. Com todo esse cenário que tu colocou, como é que tu te sente dando aula? Como é que tu te sente a fazer esse trabalho? Você colocou coisas positivas, então mas tem coisas ruins, né? Como é que tu te sente dando aula? Dando aula é sempre bom, porque quando eu entro na sala de aula, o aluno ele me conquista. Eu estou ali para vender meu peixe, eu quero que ele interaja, e a gente tem uma boa relação, porque é uma relação verdadeira. Toda vez que eu me coloco com o meu aluno, é com transparência. Olha, eu estou aqui porque eu estou levando a sério, e a minha intenção é que vocês aprendam. Eu não vim para cá para brincar e nem para fazer de conta. Eu não vim aqui simplesmente para ganhar um dinheiro no final do mês. Eu tenho interesse que vocês aprendam. E a minha satisfação é não simplesmente fazer uma prova que todo mundo errar. A prova, ela nem precisa existir a partir do momento que eu consigo perceber que esse aluno está aprendendo, que o processo ele é contínuo. Então, quer dizer, o ato de ensinar, dessa troca, para mim a gente aprende e ensina também, ela é prazerosa no momento em que ela é verdadeira. Eu estou ali porque eu tenho um objetivo a cumprir. Eu não estou ali simplesmente para passar o tempo. Tu te sente à vontade de dar aula? Eu adoro dar aula. Eu gosto do que eu faço. E se eu entrar numa sala de aula, eu esqueço até do tempo, tudo passa tão rápido, que às vezes eu tenho que me dar conta que terminou aquele período, que há um intervalo, e que eu vou ter que parar para retomar num outro momento. Algo, na tua avaliação, algo que precisa melhorar a educação, você fala assim, né, apesar das dificuldades, tu desde criança que é professora, uma coisa que te dá prazer, tu gosta, tu busca resultado no teu aluno, mas também te colocou problemas, né? A educação longe do professor e do aluno. Na tua opinião, o que deve melhorar? O que a gente nota? O aluno ele gosta de novidade. E quando a gente consegue tirar ele das quatro paredes, salas, que a gente consegue fazer um passeio, ir para um outro momento, um outro espaço, um outro local, porque aí ele se mostra por inteiro. Muitas vezes, meus alunos, eu consegui o respeito, o carinho deles, em situações que não eram somente lá dentro da sala de aula. Era quando a gente conseguia fazer aquilo que a gente chama de atividades dessa classe. Era ir para um cinema, ir para uma exposição, sair daquela rotina. Então, uma das coisas que eu vejo assim é que o professor compete muito com as tecnologias. Então, se a gente fica somente com a família e os giz, nós estamos perdendo. Tu falou uma coisa muito importante. Como é que tu vê a nossa tecnologia em relação à educação aos alunos? Tu falou a competição. Como é que tu vê a introdução dessa tecnologia na educação? Isso é bom, isso é ruim, isso tem que ser assim e tem que ser
Olha, eu tenho lido, pelo menos, tento me atualizar, porque, querendo ou não, está no dia a dia. Eles ocupam por demais isso, e o professor não pode fazer de conta que não existe ou proibir. A gente tem que trazer isso para o nosso lado, de alguma forma, estar interagindo com eles e vendo como é que a gente pode fazer com que essa tecnologia esteja ao nosso favor. Não é proibir o aluno de usar, mas fazer com que essa tecnologia também esteja ao nosso favor. Por exemplo, eles querem digitalizar um trabalho, eles querem pesquisar lá, propiciar isso, vai poder ter um acompanhamento. Então, é aquela coisa, o professor também ele tem que se atualizar. Mas bem, tu acha que a escola tem que acompanhar na sua estrutura, né? Na sua estrutura, porque exatamente. se não tiver um laboratório, se não tiver os instrumentos, fica complicado, né? Fica e diferencia, porque daí o que acontece? Vai ter aquele que tem o acesso que não tem. E daí, querendo ou não, tu vai estar discriminando. Então, a gente tem que tentar oportunizar todos. Claro que a gente sabe que muitas das escolas, principalmente as públicas, já têm os laboratórios, ou pelo menos que disponibilizam um acesso à internet ali para que eles façam os seus trabalhos na biblioteca. E a gente tem que tentar mesmo utilizar isso. Como é que tu vê essa questão hoje? Alguns temas ou eram proibidos ou eram constrangidos a não debater na escola, como a questão do homossexualismo, a própria questão do racismo, até a questão do uso de drogas, a política em si, é uma coisa hoje que, queira ou não, as escolas estão um pouco mais, se não abertas, mas estão sendo arrombadas pelos estudantes para discutir esse tema, às vezes passando por cima de direção, de professores, porque os alunos estão trazendo coisas de fora para dentro que antes o portão da escola proibia de entrar. Eles estão entrando assim mesmo. Como é que tu vê esse momento? Talvez pelo fato de eu ter uma formação como orientadora, para mim é mais fácil lidar com isso. Porque o jovem, ele vai buscar onde ele tem a brecha. Aquele professor que ele acha que é legal, que ele pode ter esse tipo de assunto. Então, eu não tenho maiores dificuldades e até provoco uma porque eu sou militante do movimento negro, e é interessante. Eu com as crianças, desde os pequenos, a gente traz aquela questão histórica do negro, da contribuição, e não é para ficar falando simplesmente na questão da parte triste, da escravidão, mas principalmente da valorização, e que essa história ela ainda é realidade hoje, essa discriminação racial. Então, essas questões, elas aparecem e é bom que a gente se ocupe delas e trabalhe. Então, eu tenho facilidade por conta dessa formação de orientação educacional. Mas sabe que é uma realidade para o professor ter essa facilidade, né? Há muito conflito, né? Há professores que não querem, não sabem nem o que é e-mail, há professores que não admitem ver alunos do mesmo sexo namorando, há professores, e isso ainda é uma coisa. Tu acha que esse conflito, ele é uma coisa que tem que passar por aí, porque isso é o fato que tem que passar, ou existe uma estratégia da escola se preparar na formação do professor? Isso não poderia ser incluído na formação do professor que está na universidade, para se preparar para essa nova realidade, esse novo momento que está passando a juventude, a sociedade? Sem dúvida. O que a gente percebe, né? Principalmente nessa questão homossexual, ela é visível, ela é aparente. Então não tem como fazer de conta que isso não acontece. Como fazia antes. O professor, ele está ali no dia a dia, passa 3, 4 horas com aquelas pessoas ali, e ele percebe na forma do aluno se expressar. Então, hoje em dia não tem como, até por essa questão da liberação, ele se coloca mais. Eu me lembro que há um tempo atrás, quando eu dava aula, quando a gente chamava um pai e uma mãe para dizer, olha, eu tenho observado seu filho, no caso o homem, ele está com umas atitudes afeminadas, a mãe pedia briga, né? Não aceitava, era muito difícil. E a própria pessoa explicava... Era meio absurdo ser uma professor para dizer que o filho tinha jeito da afinidade. Até porque as pessoas tratavam isso como um desvio, era um desvio de conduta.
Então, hoje em dia, ninguém tem nem coragem de dizer isso, né? É uma opção, as pessoas dizem, nem é opção, né? Essa coisa de que é opção ninguém escolhe. Mas ainda assim, mesmo para dizer que não é o politicamente correto, é complicado. Só que a própria pessoa, eu tive alunos que a gente observava, o menino queria desenhar vestido de boneca, então eu dizia assim, olha, tu tem tendência, tu gosta mais do feminino, gosta de rosa, e ele disse, professora, se eu descobrir que eu sou isso que a senhora está pensando, eu me mato. Então, olha o peso que tinha de falar com o próprio jovem, o aluno, da sexualidade dele. Acho que isso mudou. Mudou e muito. Mudou e muito, porque até os pequenos, por incrível que pareça, quando eles têm, no caso do menino, a gente diz assim, a forma, de maneira de expressar afeminada, no caso do menino e da menina masculina, ele já vem com toda uma dignidade. Ele não quer saber, ele vai se portar assim, porque é o jeito dele, ou tem aquele que a gente sabe como ficar eternamente escondidinhos ali no armário, mas o que acontece? Hoje ele pode não se identificar como tal, mas ele também, se tu chegar e abordar, o entendimento que ele tem, tu passa a ser um amigo ou uma amiga, né? E não, de tempos atrás, que a pessoa negava veementemente não, que não é. Tu acha que os professores estão preparados, estão sendo na universidade hoje, preparados para encarar essa nova realidade? Tem a questão da questão racial, tem uma lei, tem a questão da afirmação daqueles que assumem o seu homossexualismo, as suas opções. Tu acha que os professores eles precisam ter uma formação para isso, ou isso eles têm que aprender no dia a dia? Olha, a gente sabe que são várias as escolas, então cada indivíduo, pela sua experiência de vida, da onde ele vem, aquela bagagem dele, a experiência de vida dele, vai trazer à tona aquilo que ele pensa. Então, por mais que ele tenha uma formação, mas o indivíduo, se ele é racista, ele vai ter uma dificuldade de lidar com isso. A mesma coisa a homofobia. Então, assim, por mais que a escola tenha no seu currículo, tenhamos leis, determinadas coisas elas vão se dar no individual. É o indivíduo que opta. Porque às vezes tu não tem formação nenhuma para desenvolver um trabalho que tu vai em busca. Então eu vejo o seguinte, o sistema educacional ele ainda oferece pouco para realmente dar uma base para os professores. A gente vê que tem uns que passam pela universidade e tem que ver uma série de conteúdos mínimos que os ajudaria a se preparar para essa realidade de hoje. Mas que a diferença toda quem faz a diferença é o próprio indivíduo, sem dúvida. Então, tu acha, se fosse definir um curta comentário, assim, qual seria o futuro da educação? Tu acha que esse processo de inclusão, mesmo na marra, aqueles que estão se afirmando, isso vai levar a educação para um patamar melhor, isso vai qualificar a educação e pode até, em função disso, forçar uma qualificação melhor dos professores, ou isso não vai ter nenhuma influência? Eu acho que tem o acesso mesmo. Seja essas investidas do governo, que a gente está vendo que o professor ele tem praticamente quase uma obrigatoriedade em se graduar, em fazer uma graduação. Há um tempo atrás, não. O professor fazia o ensino médio, ele fazia magistério, hoje em dia não. Ele é obrigado a se qualificar. E querendo ou não, quando ele passa por uma graduação, ele tem que ter leitura. E isso, querendo ou não, isso incorpora uma série de conhecimentos que vai ajudar ele nessa demanda. Porque mesmo que ele não queira, ele vai ser atropelado. Nós acabamos de discutir agora há pouco que tem coisas que estão ali no cotidiano dele que ele vai ter que enfrentar, mesmo não estando preparado. Ele vai ter que se fortalecer, ele vai ter que buscar conhecimento para poder atender a demanda. Hoje em dia só é professor quem está muito bem, senão o sujeito não aguenta. Porque nós ainda não tocamos, mas a questão do salário do professor, ele desmotiva. Então o sujeito ele tem esse gostar, esse querer ser um educador, se for somente pelo salário ele não fica. Ele vai procurar fazer outra coisa para ganhar mais dinheiro.
Porque o investimento que se faz, e é praticamente obrigatório agora, ele não vai ter esse retorno. Então, quem está hoje em dia dando aula é porque tem uma vocação, porque gosta, porque senão a grande maioria, quem está se aposentando vai largar. Quem está começando percebe que não é isso, não, também sabe. Então a gente vê que daqui a não precisa muito tempo, vai haver uma inversão aí que vai ter que obrigatoriamente pagar muito bem os educadores, que vai investir o seu dinheiro a querer. Então tá, obrigado.